Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. É um belo e perfeito menino! Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. O nome do menino, o nome é Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: Isabel, mas em sua família não há ninguém que tenha esse nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: O seu nome é João. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Bendito seja o Senhor de Israel! Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Estamos dentro do tempo comum e, como havia dito, há solenidades que acontecem dentro deste tempo comum. E a solenidade que nós iremos festejar é a solenidade na atividade de São João Batista, né? E depois deste domingo, né, da natividade de São João Batista, terá a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, né? E nós queremos natividade, vocês sabem o que é natividade, né? Sabe sim, né? Natividade quer dizer nascimento, né? O nascimento de São João Batista, o último dos profetas, um grande homem. Disse Jesus que entre os nascidos de mulher, no capítulo 7 de São Lucas, se não estou enganado, né? Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. No Evangelho que nós vamos ouvir naquela Santa Liturgia, omite-se o Benedictus, né, que é o canto. Mas aqui nós iremos ler, incluir. Portanto, nós vamos do 57 ao 80, sem pular, né? Porque aqui o Evangelho que nós vamos ouvir é o capítulo 1, versículo 7 até o versículo 66 e depois pula para o 80. Vocês sabem, antes de nós continuarmos, né? Vocês sabem que são poucos os evangelhos, apenas 2 evangelhos que falam sobre da infância, né? São os evangelhos de Mateus e o evangelho de Lucas. Marcos e João não falam da infância, nem de Jesus, nem de João Batista, o precursor. Por isso, os 2 únicos evangelhos que narram a infância, claro, principalmente a de Jesus, são estes 2 evangelhos. E nós temos que levar em conta, que vamos ler aqui sobre a natividade de João, né? Momento do anúncio e tudo, e nós temos que levar em conta que os evangelhos da infância não têm a intenção de uma narração, de uma crônica,
não contar uma história exatamente daquilo que aconteceu no momento do anúncio e no momento do nascimento de Jesus e de João Batista. Certamente o evangelista àquela época ou não tinha nascido, ou, porque imagina, eles fazem parte, Lucas, por exemplo, já é da segunda geração, não é da primeira geração, Mas Lucas, por exemplo, da segunda geração, provavelmente, quando Jesus nasceu, ou Lucas não tinha nascido, ou ele era bebezinho também, Ainda estava sendo gestado. E estas narrativas a respeito da infância de Jesus, novamente volto, não tem a intenção de contar os fatos cronologicamente, como aconteceu. Foi exatamente assim mesmo que aconteceu. É claro que aqui tem um estilo sempre anúncio e a atestação deste anúncio, vamos dizer que o anúncio e o cumprimento do anúncio. E nós vamos percebendo que, por exemplo, tanto na natividade de São João Batista como de Jesus, parece e tem a mesma estrutura. Tem sempre um anúncio e depois o cumprimento deste anúncio. O que quer dizer, o que os evangelhos da infância evocam, de modo geral? Um cumprimento. Eles querem atestar que chegou o tempo pleno, que chegou a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, então veio o Filho de Deus. E quando se narra o modo, como, as profecias e tudo, é para que tudo se encaixe de modo perfeito, e o evangelista tem esta preocupação de mostrar, está vendo? É verdade aquilo que os profetas anunciavam e se cumpre agora em Jesus. Está se cumprindo agora. Portanto, os evangelhos da infância são uma atestação das profecias passadas. Então, a profecia está se cumprindo. Por isso que estes dois evangelistas têm o cuidado de colocar este evangelho, os evangelhos da infância. Do cântico de Zacarias fala então do nascimento de Jesus e fala também da circuncisão. Então é uma estrutura própria, é uma estrutura que o evangelista colocou de maneira bem organizada, como ele mesmo diz. Pareceu a mim também, após a acurada investigação desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo. Então ele ordena um pouco estes fatos e escreve. O que nós lemos é o cumprimento, mas há uma promessa anterior. E nós podemos acompanhar, só para a nossa melhor compreensão, no capítulo 5, a promessa que fora feita. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Não era algo corriqueiro, era uma vez a cada ano e era sorteado quem ia entrar, Talvez não, vamos dizer assim, talvez que não porque houvesse briga para querer entrar. Talvez a questão era mais o medo de não querer entrar. Então era preciso sortear para não entrar, Aí, graças a Deus, não sou eu,
Por quê? Né? Porque constantemente, segundo a história, né, também as narrativas bíblicas, aconteciam as aparições, né? E o fato, por exemplo, de Zacarias sair de lá mudo já é uma coisa para você não querer entrar, né? O cara entra falando e sai mudo, né? Tanto é verdade que nas vestimentas sacerdotais, né, tinha uma cinta, e nesta cinta, nesse cinto, como se fosse uma cordinha, né? Vocês já viram uma cordinha que às vezes os padres usam, né? Uma cordinha, uma espécie daquilo ali, e havia uns penduricalhozinhos, como é? Como se fossem uns sininhos, uns negocinhos, como é o nome daqueles negocinhos que faz barulhinho? Um chocalho, né? Uns guizozinhos assim. E o sacerdote entrava e ia fazendo barulho aquele negócio, né? Ele entra. E havia uma corda amarrada na cintura dele. Então ele ia entrando, depois que ele atravessava a cortina, né, para entrar no santuário de Deus. E aqui nós estamos falando do santuário enquanto o templo de forma geral. O templo era muito grande, haviam pátios, divisões, e no centro do templo um quartinho pequeno, né, assim com uma cortina na frente, ficava o chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E era lá justamente que uma vez por ano se oferecia, né, o incenso a Deus. Então o sacerdote entrava, colocava no fogo o incenso, né, e deixava lá. Tanto é verdade, né, por exemplo, que usando isso nas suas, né, no seu culto, naqueles momentos, né, já dava para perceber a preocupação deles, né? Porque qualquer coisa, né, como diz o pessoal hoje em dia na linguagem, qualquer falta de respeito, né? Ele entrava lá, acontecia qualquer coisa, ele morria, ou então, né, qualquer coisa acontecesse com ele, ninguém ia entrar lá, era só puxar a corda, né? E lá vinha o corpo do sacerdote, né? Então tinha dessas coisas, né? Então fazia parte. Então tinha que fazer um sorteio para entrar dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano, e também a classe, né? Geralmente a classe do sacerdote Abias. E aqui, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe lá dentro já, né? Então o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias. Parece muito uma outra narrativa, né? O anjo aparece, encheu-se de temor, e depois não temas, né? São próprios da narrativa de aparições, né? Das teofanias e também das aparições angelicais e tudo. É sempre um convite: não temas, não tenha medo. Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Então, ao escrever na tabuinha, né, o seu nome é João, não foi uma escolha de Zacarias, mas do próprio Deus, que concede a graça a Isabel e Zacarias. Ele dá a graça e ainda deu um nome, e disse: vai ser esse, pronto, e acabou, né? E porás o nome de João. O nome revela sempre alguma coisa, depois vamos falar, né? Sempre na história do povo de Israel, também na história do Novo Testamento, do povo cristão, o nome sempre revela algo, e sempre quer dizer algo da missão daquele que tem por posse o nome, né? Assim João, assim Jesus, né? Jesus quer dizer o quê? Deus salva, né? É o Salvador, mas Deus salva, né? Yeshua quer dizer Deus salva. E aqui uma polêmica, né? Eu estava brincando quando foi lá
na formação do batismo, né? E eu estava dizendo, gente, a nossa pastoral do batismo, que deve começar a funcionar, deve também ajudar, né, aos pais a escolher um nome para os seus filhos, né? E um nome cristão, um nome que diga alguma coisa. Não Harry Madison, dizia para ele, né? Não Harry Madison, porque as pessoas não sabem nem chamar. Ele não significa nada, né? Não para inventar besteira, sabe? Com muito respeito aos meus pais, né? Mas não para inventar coisa, mas ajudar a escolher também, né? E aí a gente dizia dos nomes fantásticos, tem cada nome que é pior do que o meu, né? Quando a gente vai, que meu Deus do céu, a gente vai ter que perguntar 300 vezes o nome e não é, olha, não sei, né? O bispo reclama, né? O padre Pedro reclama porque eles são italianos, eles são europeus, por isso na Europa geralmente se costuma colocar ainda o costume de nome dos santos e todas essas coisas assim. Tem nomes que eu fico, meu Deus do céu, como é que chama esse nome, né? Vamos dizer, como é que chama essa coisa? Porque eu fico pensando que se eu, que sou brasileiro, né, acostumado com tanta marmota na minha vida, já estranho, imagina eles, né? Se deparando com essas coisas. Mas João é o seu nome, disse lá na tabuinha, e aqui o anjo já chega para dizer que ele tem o nome de João. Por isso a importância de chamar pelo nome, porque o nome sempre evoca a missão. E a importância de vocês, quando tiverem filhos, tá? Aqui eu acho que a maioria dos adultos já tem filhos, por isso os jovens, né? Se um dia vocês não forem padres, tiver a família de vocês, né? Os jovens aqui presentes, as crianças também, no dia que vocês tiverem filhos, tá? Escolham o nome de um santo, de um cristão, testemunha que deu a sua vida por Cristo, um nome bonito: Mateus, Lucas, Marcos, Tiago, João, né? Nome bonito: Joaquim, Marta, Maria. Hoje as pessoas têm vergonha, as meninas têm vergonha, não querem que chame a Maria, não. Aí os pais, né, para dizer que pegou alguma coisa, alguma coisa cristã e depois uma coisa sofisticada, aí coloca Maria Kathleen. Tu não pode chamar de Maria, não, Deus defenda, é uma coisa horrível você chamar ela de Maria. Não é teu nome? Não, mas não gosto, me chama de Kathleen, né? E tem cada situação, né? Aí o indivíduo se chama Michael Jackson Barata, né? Aí termina estragando o nome com o sobrenome, não? Michael Jackson da Silva, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um nome, vai colocar Michael Jackson Washington, né? No final, aí fica tudo equilibrado, né? Mas eu brincava dizendo que nós importamos os nomes dos estados, tudo nós importamos dos Estados Unidos, né? A cultura, o nome, o capitalismo, tudo, a Coca-Cola, o modo de viver, o modo de pensar, o protestantismo, até isso nós importamos dos Estados Unidos, né? O protestantismo, o neopentecostalismo, tudo isso vem dos Estados Unidos, né? Por que você vê os protestantes sempre paletó, gravata, num calor de escaldar a alma da gente? Cultura norte-americana, né? Você sabe que o protestantismo, né, o neopentecostalismo das igrejas que surgem, né, e pipocam para todo lado, vem dos Estados Unidos, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas vem dos Estados Unidos, né? Já está distante anos-luz, né, do protestantismo de Lutero e tudo mais. Já nem se parece mais com Lutero, né? Porque imagina, se você for olhar aquilo que é de Lutero, é claro, eu não estou defendendo e tudo, porque Lutero cometeu os seus erros, né? Mas se você for olhar aquilo que Lutero ensinou, como do modo e tal, não sei o que, e olhar os protestantes de hoje, que a gente chama de protestantes, que não são protestantes, né? Mas os neopentecostais de hoje, anos-luz de distância, não tem nada a ver, nem com a Igreja Católica, nem com Lutero, nem com o pai deles, Lutero, né? Nem com nada, nada. É uma criação assim mesmo.
criação extraordinária que não poderia vir de outro lugar, a não ser dos Estados Unidos, né? Porque se há marmota, é nos Estados Unidos. A importância do nome, tá? Veja lá. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe. Vocês lembram quando foi que aconteceu isso? No encontro com Jesus. Quando Maria encontra Isabel, quando Maria traz no ventre Jesus, e João Batista que está no ventre de Isabel. E quando elas se encontram, o menino cheio do Espírito Santo começou a dançar de alegria, né? Já o primeiro encontro, né? Não tinha alegria maior senão aquela de ser o último dos profetas, anunciar o que ia acontecer e ver acontecendo, né? Foi o único. Por isso que nosso Senhor diz: entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Tinha o espírito do profeta Elias, o maior de todos os profetas, e ele é aquele que anuncia e vê cumprindo-se o que está anunciando, né? Foi o único profeta que conseguiu. Muitos gostariam de ver o que vedes e não conseguiram ver. Muitos gostariam de ouvir o que vós escutais e não conseguiram escutar. E João Batista conseguiu, né? Conseguiu querer ver e viu, escutar e escutou, né? Todos os profetas falavam de Jesus: viria o Messias, o Messias vai chegar, o Messias vai chegar. João Batista disse: olha que o machado já está no tronco da árvore e a pá já está pronta para tirar a cinza da eira. Já está acontecendo, meu filho. Não espere acontecer, não. Já está acontecendo. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe. Lembra uma vez uma controvérsia que houve com Jesus e os fariseus? Que Jesus disse: veio João Batista, que não comia e nem bebia, e vocês diziam que ele estava possuído por um espírito impuro. Vem o Filho do Homem que come e bebe, e vocês dizem que é um comilão e beberrão. Bom, eu não sei o que vocês querem da vida de vocês então, né? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: de que modo saberei disso? Bom, ele pediu e aconteceu, né? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. É interessante porque no começo diz que eram justos, fiéis, observavam os mandamentos de Deus, e ao encontrar o anjo, Zacarias pede um sinal. De que modo saberei disso? Esta pergunta é um pedido de sinal. Então me mostra, né? É como se ele estivesse dizendo: bom, vai acontecer, então me mostra. Ainda duvidando, continuou na incredulidade. É interessante como há essa disparidade, porque eu sou velho e minha mulher também é velha. Vê se pode, né? Então o anjo, quem é o anjo? O mesmo do anúncio de Jesus, Gabriel. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, assim assisto diante de Deus, e fui enviado para anunciar-te esta boa nova. Eis, precisas de um sinal? Então pronto. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer. Olha,
tinha um santo, eu não lembro quem era, que ele dizia assim: cuidado com o que você pede a Deus, pode ser que Ele te conceda. Às vezes a gente até fica chateado com Deus quando Ele não concede as coisas para nós, né? E aí tinha um santo que dizia: cuidado com o que você pede a Deus, pode ser que Ele te conceda, né? Zacarias pediu um sinal, Deus deu um sinal para ele, né? Então pronto, é bom não ficar pedindo sinal para Deus. É bom não ficar pedindo sinal para Deus. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer. Porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado por sua demora, morreu, coitado, né? Por sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar. E compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio diante dos homens. E aí vem a parte que nós vamos ouvir no Evangelho do domingo que vem. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos, então veja, quanto a Isabel deu à luz a um filho. O anjo disse: agora se cumpre. Profecia, cumprimento. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma palavra que volta constantemente, não sei se na tradução de vocês, mas constantemente volta esta palavra. Vocês perceberam uma palavra aqui constantemente presente? Misericórdia. Percebeu que volta várias vezes? Eu não sei se dá para a gente contar, né? Mas bora lá. Porque Deus acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. Vamos ver outro lugar que tem misericórdia. 72. Para fazer misericórdia com nossos pais, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, no 78. E tem um outro lugar que não está escrito misericórdia. Nós vamos ver. O anjo disse que o nascimento de João iria trazer alegria ao povo. E de fato, todos se alegraram com Isabel. Ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia e se alegraram com ela. No 8º dia, era o dia da circuncisão do menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Era comum que dessem o nome do pai ao filho primogênito, homem, né? Geralmente também se dava o nome dizendo filho de fulano de tal, né? Por exemplo, Bar é filho, né? Bartimeu, né? Era o cego Bartimeu, era filho de Timeu. Timeu era o pai dele, por isso o nome dele era Bartimeu. Ele era o Timeu filho, né? Hoje nós colocaríamos ou filho ou júnior, né? Quando repete o nome do pai todo e no final coloca júnior para dizer que é o filho, né? Ou então filho mesmo, né? Filho. Quando nasce o neto, não sei o que, neto, né? Não tem? Tem algumas famílias que tem dessas coisas assim, né? É por isso Bartimeu, Barrabás, né? Barrabá, filho do pai, né? Barrabás. E queriam colocar o nome de Zacarias em João. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: não, ele se chamará João. É engraçado que não há uma narrativa que diga
que Isabel recebeu o anúncio do anjo. E não há uma narrativa onde diga que o anjo falou para Isabel que o nome do menino era João. Então perguntaram, era o pai quem tinha que ser o declarante, né? Como eu estava assistindo a nossa, né? Foi declarante o pai, né? Então quem tinha que ser o declarante? O pai. Replicaram-lhe: em tua parentela não há ninguém com este nome. Por meio de sinais, perguntaram ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu: seu nome é João. O que quer dizer João? Deus tem piedade. Não é uma tradução bacana, não é legal. As traduções melhores são: Deus é favorável. Ou, a melhor ainda, Deus usa de misericórdia. É o que significa o nome João. Bonito, né? João quer dizer Deus usa de misericórdia. Onde se percebe esta misericórdia? Vocês lembram do versículo 58 que dizia: os vizinhos e parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia. E lá no final daquela narrativa, que diz que Isabel se ocultou por 5 meses, diz assim: isto fez por mim o Senhor, usou de misericórdia. Por isso, o nome João quer dizer Deus é favorável ou Deus usa de misericórdia. Seu nome é João e todos ficaram admirados. Por que todos ficaram admirados? Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, mulheres que não podiam ter filhos. Lutaram, fizeram alguma coisa, um tratamento, não deu certo, mas elas queriam muito. A um certo ponto fazem uma promessa, não sei o que e tudo mais, e aí nasce. Deus concede a graça e essa pessoa gera um filho. E aí geralmente essas pessoas, elas colocam ou o nome do santo que eles pediram, ou o nome de Nossa Senhora, ou alguma coisa assim, ou um nome bem significativo. Ou então quando a criança, por exemplo, nasce num estado que até o médico diz assim: olha, não vai sobreviver, O médico tem aquela convicção de que não vai, e aí a pessoa vai, reza, pede, e a criança sobrevive. Aí geralmente dá o nome de Vitória, Essa coisa assim. E aqui todos ficaram admirados, porque Zacarias era velho, Isabel era velha, e Deus agiu com misericórdia para com eles, porque diferente de hoje, Olha como são as contradições das coisas, Diferente de hoje, no tempo antigo, no tempo de Zacarias, de Isabel, todo no tempo bíblico também, toda na narrativa bíblica, a mulher, ou ela tinha filhos, ela não tinha filhos por 2 motivos: ou ela consagrava a sua virgindade ao serviço de Deus, ou ela estava sofrendo uma pena, um castigo. Geralmente as mulheres estéreis, que não podiam gerar filhos, consideravam a esterilidade um castigo de Deus. Não tinha a bênção. O sonho de toda mulher, como hoje ainda, Tem algumas que feministas meio lesa da cabeça, que dizem que não. Mas é normal, faz parte da natureza da mulher o desejo de ser mãe. Faz parte. Não tem como. Um momento na vida, Tem umas doidas aí, que ficam doidas, varridas da cabeça, sem juízo, completamente, sem juízo. E o pior dos pecados, lembra que Jesus diz: do coração do homem é que sai toda a maldade. Sai adultério, sai homicídios, sai não sei o que, ele vai linkando um monte de pecado, lembra? E por fim, a falta de juízo. É o pior de todos os pecados, a falta de juízo.
porque a falta de juízo não nos permite julgar com critérios as coisas. E vocês sabem que, por exemplo, na Argentina já votaram pelo aborto, né? Até não sei quantas semanas já votaram, quarto mês, né? O quarto mês de gestação você pode fazer o aborto. E se tiver alguma deficiência, né? Também pode. Enquanto hoje, né, se busca a perfeição ou se busca aniquilar a vida, em outro tempo se desejava a vida, né? Ainda tem muitas pessoas, muitas mulheres que desejam de fato a vida, gerar a vida. Depois de ter escrito o seu nome é João, então sua boca se abriu imediatamente e a língua desatou-se a falar. E ao invés de questionar Deus, agora Zacarias, tendo aprendido a lição, começa a exaltar Deus com um hino, que é o hino que nós ouvimos. Mas o que é importante nesta passagem central, neste evangelho, é justamente a expressão que eu gostaria de partilhar convosco, é a expressão João é o seu nome. Esse nome que o menino recebe por escolha de Deus. O próprio Deus impôs este nome ao menino. Não foi Zacarias nem Isabel quem escolheu esse nome, mas o próprio Deus. É um nome significativo, é um nome que carrega a promessa. É um nome carregado de promessas. O Senhor é favorável. O Senhor age com misericórdia. O Senhor usa de misericórdia. Eis o que significa o nome João. Então, é como se dissesse naquela tabuinha, ele estivesse escrevendo: o Senhor usa de misericórdia. Este é o seu nome. E por isso que todos ficaram admirados com a escolha do nome. E é justamente neste pormenor da escolha do nome de João que se concentra toda a estrutura do texto, que se concentra todo o interesse deste relatório que Lucas faz. Este nome, ele deve expressar a misericórdia de Deus. Este nome é o nome que deve fazer-nos ver que Deus usa de misericórdia. E a ação que João vai fazer na sua vida, tanto o modo como vive, né, na austeridade, isolado, na pobreza. Lembra que João Batista vivia no deserto, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Tudo isso para revelar que Deus é misericórdia. E qual é o principal papel de João? Então, o seu pai conta neste canto. Ou vamos dizer que ele canta qual a missão do filho. Veja que o canto que Zacarias faz, como qualquer outro tema de Lucas é um amante do Espírito Santo. Portanto, todo mundo age na ação do Espírito Santo. Então, Zacarias, repleto do Espírito Santo. Então, Isabel, cheia do Espírito Santo. E para ele, todo mundo age sempre sob a ação do Espírito. Veja que qualquer atitude, Lucas sempre diz: então o fulano cheio do Espírito Santo. Também nos Atos dos Apóstolos, né? Quando você lê a atitude dos discípulos, qualquer coisa que aconteça, diz: então fulano cheio do Espírito Santo disse isso. Ele começa falando primeiro, na primeira parte do cântico, Zacarias fala do Messias Salvador, daquele que virá. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou uma força de salvação na casa de Davi, seu servo. Está falando de quem, Zacarias? De Jesus. É Jesus que é descendente de Davi.
como prometera desde os tempos remotos pela boca de seus santos profetas, salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrando-se de sua aliança, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-lhe que sem temor, liberto das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. Esta primeira parte do cântico fala de Jesus, o Messias Salvador. Todas estas características são do Messias. E agora fala da missão do Filho. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois a tua missão é ir à frente do Senhor para lhe preparar os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão dos pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Por isso, João é aquele que anuncia a vinda do Salvador, é aquele que prepara a vinda do Salvador. Esta é a missão de João, mostrar que de fato Deus usa de misericórdia. Por isso o seu nome é João. Nós lemos aqui o título para dizer, o cântico, para dizer que a boca de Zacarias se abre e sua língua se solta para, diferente do que fez a primeira vez, para questionar o anjo e para pedir um sinal para ele, agora a sua boca e sua língua se soltam para louvar a Deus e para constatar a sua misericórdia. Não mais uma incredulidade, mas uma fé que se constata no cumprimento daquela profecia que ele havia duvidado. Por isso, o temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos, e por toda a região montanhosa da Judéia comentava-se esses fatos. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: que virá a ser esse menino? Já ouvimos. O próprio Pai vai dizer qual é a missão do Filho, o que virá a ser desse Filho. Será profeta do Altíssimo, será aquele que caminha à frente, será aquele que prepara o lugar. Esta é uma missão bonita. Lembra que Jesus enviou os 72 à sua frente, a todo o lugar onde ele mesmo deveria ir? Pois não. Esta é a missão própria dos discípulos. Então João pode contar-se entre os profetas e antecipadamente entre os discípulos do Senhor, porque prepara o lugar onde o próprio Senhor deve passar, assim como fazem os discípulos. E de fato, a mão do Senhor estava com ele. E João crescia e se fortalecia em espírito. Esta expressão, crescer e fortalecer-se em espírito, é uma expressão própria utilizada para os grandes heróis da Bíblia, quando o seu nascimento. Então dizia que eles cresciam em sabedoria, cresciam em fortaleza de espírito. Então, para falar de João Batista, também usa-se esta mesma expressão. Habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. João vivia nos desertos. E o deserto é o lugar do encontro. O deserto é o lugar do encontro com Deus. É o lugar da experiência com Deus.
Tanto é verdade que depois, passado o tempo das perseguições, surgiram depois das perseguições, qual foi um outro movimento que surgiu na igreja? Forte. Depois dos períodos de perseguição, o monacato, os monges, né? Passado o período da perseguição da igreja, foi então que surgiu os monges, o movimento do monacato, como resposta àquele tempo, vamos dizer, que se tornara muito ocioso, já que não havia mais o testemunho dos mártires. Então surgiu os monges, que era uma forma de uma vida ascética, de uma vida de despojamento completo, total. Bom, se antes os cristãos testemunhavam dando a sua vida, fazendo o seu sacrifício, agora também nós, nesse tempo em que a igreja passa por um período de paz, mas também um pouco de resfriamento, nós queremos com a nossa vida, né, os monges diziam, com a nossa vida, fazer este sacrifício, o testemunho. Então eles viviam no deserto, geralmente não viviam nas cidades, viviam nos desertos. Tinham uns que viviam em cima de uma coluna, ficava o dia inteiro em cima da coluna, né? Uma coluna assim, ficava lá em cima. E aí eram as pessoas que iam lá, dava comida para eles comiam, bebiam, tudo mais, né? Outros retirados em cavernas e tudo mais. Foi aí que aconteceu. Mas para dizer, de um encontro, o deserto é sempre o lugar do encontro. Para Jesus também foi o lugar do encontro. Mas o lugar do encontro com o diabo, né? Com Satanás. Mas veja, o deserto é o lugar do despojamento. O deserto é o lugar da renúncia. No deserto você não pode levar muita coisa. Se você levar muita coisa, o sol irá lhe cansar, e se você carrega muitas coisas, você praticamente não conseguirá caminhar. Por isso, no deserto é o necessário do necessário. São as suas vestes, pronto e acabou. Claro, a água e o alimento também, né? Mas não é coisa que você deva carregar. E de vez em quando nós devemos atravessar os desertos da vida. Que às vezes, na nossa missão, nós acabamos acumulando tralha, muita tralha, coisa que nem presta para nada mais. Mas aí a gente coloca na nossa bagagem, carrega. Algumas vezes é preciso atravessar o deserto para dizer: ixi, não vou conseguir o deserto, deixa eu deixar essas tralhas aqui. E ir simplesmente com a humildade do que somos para poder encontrar o Senhor. Muita tralha sempre atrapalha, né? Tem gente que tem mania de acumular tralha, né? Compra um microfone, aí usa o microfone e guarda as caixinhas lá, né? Compra compra um livro, aí o livro vem embalado naquele saquinho plástico, né? Corta e diz: não, um dia eu vou precisar, né? Aí dobra o saquinho plástico, guarda. Mas não só na vida concreta, na vida espiritual, muitas vezes acumulamos muita tralha. E é preciso deixar para crescer em sabedoria, para se fortalecer o espírito, tantas vezes é preciso. Olha, tem uma prática bonita que talvez a gente não dê muito valor na igreja. São chamados retiros espirituais. Eles deveriam ser um momento de deserto mesmo.
É verdade que às vezes a gente enche os nossos retiros de muita coisa, mas uma vez ou outra seria muito bonito fazer um retiro de deserto mesmo. Porque às vezes a gente enche muita coisa, aí tem que ter sempre muito canto, tem que ter sempre muita fala, tem um que fica tagarelando lá, meu Deus, que eu não sei como que as pessoas aguentam, que a um certo ponto, no retiro, que alguém que fica, aí vamos fazer um momento de adoração no retiro, aí fica lá na frente do Senhor, aí fica, porque Jesus, entrega a tua vida a Jesus, não sei o que, do começo ao final, nunca para. Tem um certo momento que você, como o Kiko do Chaves, né, dá vontade de dizer, cale-se, você me deixa louco, né? Mas é bonito. Olha, eu aconselharia que uma vez, pelo menos, vocês fizessem esta experiência. Um retiro espiritual, de verdade. Não esse falatório, o louvor. O louvor a gente faz em outro momento, convida todo mundo aqui, pula e dança, e cambalhota, e Mas um retiro espiritual de verdade, no silêncio. Não para nos tornarmos monges, mas para experimentar quanto é difícil se desfazer das tralhas. Vocês não imaginam o quanto é difícil. E você começa o retiro que não pode falar, tem 3, 5, a tentação de querer falar. E você quer sentar para se concentrar para rezar, e há 1000 coisas, 1001 que aparecem na sua cabeça. E a comichão que dá? E você não quer sentar, e dá vontade de beber água, e dá vontade de ir no banheiro, e dá vontade de ler alguma coisa. Aí tu lê alguma coisa, te agonia, tu faz outra, te agonia, não sei o que. Ficar calado diante do Senhor, atravessando o deserto para nos despojar de tudo, dos pensamentos, dos sentimentos, das paixões, de tudo, para nos encontrar com o Senhor. Não pense que é fácil. E essa experiência é boa. Eu convidaria que vocês fizessem um dia. Um dia a gente vai fazer retiro espiritual. Alguém pode dizer assim, falo logo de antemão, né? Que alguém pode dizer assim, retiro espiritual, esse retiro que o padre fez foi tão chato, né? Não teve uma música. Não é para cantar, né? Retiro espiritual, você começa, invoca o Espírito Santo, como sempre a gente faz, com a Trindade, o Espírito Santo, um trecho bíblico, alguns pontos simples, só para tentar nos ajudar a entrar no Espírito, e depois vai para um lugar sozinho, deserto, vai pensar. Num primeiro momento é difícil você pensar naquilo. Pense no que você quiser. Esvazia sua mente, o seu coração. Deixa vir tudo. Depois de um longo tempo de silêncio e tudo mais, volta, faz uma outra reflexão simples, pequena, volta de novo. Só isso, sem falar com ninguém. E depois você vai ver que, de fato, tendo-nos despojado, muitas coisas nos falaram. No começo, são como é o nome daquele santo dos jesuítas? Santo Inácio, né? Santo Inácio, também São João da Cruz, diz que num primeiro momento somos sempre assolados pelas coisas, né? Há uma progressão, é um tempo de progressão. No primeiro momento é confuso, vem muita coisa na nossa cabeça, a fadiga, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte das tentações do deserto, tá? A fadiga, o cansaço. Alguém acha que sai do retiro espiritual leve, não sei o quê, sai cansado. Geralmente a gente sai cansado, porque é uma luta. Sai revigorado? Sim. Porque você conseguiu se abrir a Deus, conseguiu encontrar, conseguiu fazer a experiência e você sai revigorado, mas cansado também. Porque se despojar das coisas, lutar contra
os pensamentos, contra as coisas que vêm. Não é fácil, desgasta muito. E João crescia no deserto. Ele viveu a sua vida no deserto, no encontro com Deus. Bom, no nosso batismo, cada um de nós recebeu um nome. O nome que é o nome que Deus nos conferiu. O nome que é o nome de filhos de Deus. Apesar de diversificados, apesar de há uma disparidade imensa, né, entre Lucas e Washington, entre Tiago e Harry Madison, nos nomes, há um nome que nós recebemos no batismo: filhos de Deus. Todos os somos. Lembre-se, o nome revela a missão de cada um. E se no batismo recebemos um nome novo, o nome de filhos de Deus, a nossa missão é viver como tal. Se João Batista tinha no seu nome esta expressão, Deus usa de misericórdia, e viveu e anunciou para mostrar isto, cada um de nós, tendo recebido o nome de Filho de Deus, agora deve mostrar com palavras e atitudes este nome, testemunhar este nome. E cada um de nós um dia pode dizer: Filho de Deus é o seu nome. E isso ninguém pode esquecer. Também o padre, né? O Papa de vez em quando dá umas cacetadas nos padres, e uma vez deu-nos uma cacetada dizendo: parece-nos que às vezes vêm umas pessoas enjoadas, cansativas. Bom, é verdade, disse o Papa, mas não olhe os adjetivos que te distanciam desta pessoa. Olhe a identidade que te aproxima dela. Filho de Deus, este é o seu nome. Por isso você é padre, acolha. É enjoado? Fala muito? Fala coisa que não deve? Só critica? Só usa palavras destrutivas? Mas olhe para ele e lembre: Filho de Deus é o seu nome. Por isso, o trate como? Que tendo recebido este nome, e a exemplo de São João Batista, cada um de nós possa viver a graça do seu batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bendito Deus de Israel, que seu povo